iremos abordar, pessoal, os conceitos da aula 6, 7 e 8. Eita bexiga, professor, tudo isso. Mas vocês vão ver que é coisa... A aula 6 é bem rapidinho, né? Os conceitos aí da aula 7 e 8 é que são mais trabalhados. E aí a gente trabalha com mais calma. Mas, ó, a aula 6 irá abordar sobre o hidrocarboneto presente no cotidiano. A aula 7 vai retratar agora das funções orgânicas 7 e 8. Na aula 7 eu vou abordar sobre álcool, fenol, éter e haletos orgânicos. E na aula 8, cetona, ácido carboxílico, aldeído e éster. Beleza? Vamos lá, pessoal. Principais alcanos. Os principais alcanos são o metano, né? E ele é a menor possibilidade, né? A menor molécula de alcano, certo? Ele é incolor e é altamente inflamável. Então, o gás metano, se você pega aí um fósforo e acende, né? Se ele estiver num local fechado, ele pode causar uma explosão aí, né? Trazendo um dano maior. Então, o metano, pessoal, ele é produzido a partir de processo de decomposição do lixo. Então, o lixo também ele consegue produzir aí o gás metano, né? Digestão de herbívoros, vulcões de lama e extração de combustíveis minerais também são fontes de produção de metano, beleza? Vamos lá. O metano, ele consegue, pessoal, só um detalhe aí, ele consegue também ser prejudicial ao efeito estufa. É bom a gente lembrar disso. Uma outra situação, né, de um hidrocarboneto é a questão do biogás, pessoal. O biogás, através de um equipamento chamado de biodigestor, é possível produzir, né, esse gás aí natural, beleza? Só que detalhe, ó, a fermentação da biomassa vai produzir o biogás. E o biogás, pessoal, tem o que? O metano. O metano é um dos principais componentes aí do biogás, que é utilizado como combustível. Então esse biogás ele vai ser utilizado como combustível, mas também tem alguns hidrocarbonetos presentes nele, beleza? Propano e butano. O propano, pessoal, nós estamos acostumados aí a observar, né, mais o butano, que é o gás de cozinha. Então o gás de cozinha, o butano, ele está presente no nosso dia a dia e ele também é de grande serventia. Então os alcanos eles estão mais presentes aí no nosso dia a dia do que qualquer outro elemento. Lembrando que alcenos e alcinos também são importantes. A gente vai observar aí. Quais são os principais alcenos? Onde é que eles estão presentes aí no nosso cotidiano? O principal deles é o eteno, que também pode ser chamado de etileno. Possui fórmula C2H4. E aí, pessoal, é utilizado para amadurecer frutas que são colhidas verdes. É o caso da banana aí, colhida verde. E aí é utilizado um pouco de etileno para que elas possam amadurecer com maior facilidade e assim serem comercializadas. Beleza? Principais alcenos também, polietileno e polipropileno. Esses alcenos, pessoal, eles são determinantes na produção de quê? De plástico de modo geral. Então essas embalagens de plástico aí, onde é que a gente pode observar? Os processos industriais, eles utilizam basicamente os alcenos, polietileno e o polipropileno, beleza? Outra situação seria aí, onde é que eu posso encontrar no nosso dia a dia os alcinos e alguns compostos aromáticos. Pessoal, o etino é o principal alcino que também é chamado de acetileno. Acetileno, para que a gente possa entender melhor, é um gás, um determinado gás que é comercializado nesses cilindros, que é utilizado, pessoal, na solda, né? O pessoal que trabalha aí, né, com manutenção pesada, né, que trabalha soldando metal e algo do tipo, eles utilizam geralmente o acetileno, que é um gás, para que eles possam efetuar esse processo de solda. Já os aromáticos, a gente conhece os principais como o benzeno, está presente aí em grande quantidade, né, de aromatizantes, né, e também o naftaleno. O naftaleno, pessoal, para quem não conhece, é a famosa naftalina. Aquela pedrinha branca de naftalina, na realidade ela é comercialmente utilizada esse termo, mas o termo científico é naftaleno, beleza?
Vamos lá, ó. Vamos agora para a aula 7. Nessa aula 7, nós abordaremos, pessoal, o seguinte. Esse contexto agora ele vai estar se retratando das funções orgânicas oxigenadas. E aí eu preciso chamar a atenção de vocês para o seguinte. A primeira delas é a função álcool. Quando é que eu sei que eu tenho na minha estrutura uma função álcool? Pessoal, um detalhe, ó. O que são funções oxigenadas? Agora, a ideia de estruturas que só apresentam carbono e hidrogênio já não tem mais tanto fundamento. Vai existir carbono e hidrogênio ainda, porém, além desses, existe, por exemplo, o oxigênio, por isso o nome funções oxigenadas. E aí, ó, é obrigatória a presença de um OH, de um oxigênio e um hidrogênio, ligado diretamente a um carbono. Então, todo álcool, ó, vai apresentar na sua estrutura esse OH aqui. Então, é a saída de um hidrogênio para a entrada de um OH. Então, esse OH ele tem que estar presente na minha estrutura. É esse OH que eu vou caracterizar como álcool. A nomenclatura é da mesma forma, só vai mudar a terminação. Todo hidrocarboneto terminava em O. Então, metano, por exemplo, etano, propano. Agora, como é um álcool, a terminação vai ser OL. Então, aqui eu só tenho carbono, então, met. Entre esse carbono só tem ligações simples. Então, AN e a terminação agora OL. Ficaria, ó, metanol. Beleza? Próxima estrutura, ó, 2 carbonos. E aí esses 2 carbonos também só apresentam ligações simples entre eles. E tem o OH aqui. Então, et devido aos 2 carbonos, an pela ligação simples e O da função, a função álcool. Então, etanol. Beleza? Aí, ó, é importante a gente lembrar também do seguinte. Eu posso classificar os álcools em álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Qual é a diferença, pessoal? Para isso, lembrem, o carbono ele pode ter essas classificações. Então, se a minha hidroxila está diretamente ligada a um carbono e esse carbono ele é primário, eu digo que esse álcool ele é um álcool primário. Se a hidroxila está ligada a um carbono que é secundário, quando é que é secundário, pessoal? Está aqui, ó. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário. Se essa hidroxila está ligada a um carbono secundário, o álcool, ó, ele é o quê? Secundário. Cuidado com isso. E se for terciário, a mesma coisa. Então, ó, se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, ou seja, um carbono que tem mais 3 carbonos ligados a ele, eu tenho um álcool terciário. E quaternário? Não existe. Aí é ilusão da cabeça da gente. Não tem condições de formar um álcool quaternário. Cuidado. Vamos lá, vamos adiante. Veja, pessoal. Aqui estão outros exemplos de álcool aí, ó. Quando eu tenho 3 carbonos na minha estrutura, prop, né? Ligações simples, an, e a terminação da função. Se é um H, é um álcool, então terminação O, propanol. Qual é a diferença dessa primeira estrutura para a segunda? A única diferença, pessoal, é só a posição da hidroxila. Perceba que na primeira, a hidroxila está presente, ó, no carbono 1. Na segunda, a estrutura ela está sendo apresentada com a hidroxila no carbono 2. Então, nesse caso, eu tenho aí, ó, somente a mudança de posição da função, mas não vai deixar de ser álcool, beleza? Cuidado para um detalhe. Questões vestibulares abordam justamente essa temática. Pessoal, toda vez que a hidroxila estiver ligada a um composto, a um carbono, que esse carbono tem uma ligação dupla, ele não é considerado álcool. Essa função é um enol, beleza? Então, toda vez que essa hidroxila, esse OH, estiver ligado a um carbono e esse carbono tem uma ligação dupla ligado a ele, é um enol, não é álcool. Presta atenção, cuidado, olha. Observe, pelo amor de Jesus, presta atenção nisso. Ligação dupla, OH ligado ao carbono, não é álcool, é um enol. Show de bola? A mesma coisa acontece para compostos, ó, cíclicos, beleza? Então, compostos de cadeia fechada, se apresentar ligação dupla e um OH ligado ao carbono da dupla, não é um álcool, é um enol. Beleza? Vamos adiante. Ó, então aqui só está explicando o que seria o enol. O enol, pessoal, nesse caso aí, seria a formação, né? A quebra da tripla ligação, mais a água, e aí formaria o enol, né? C dupla C e OH. Beleza? Aqui, ó, exemplo de enol. O nome agora, perceba que não vai ser mais etanol.
eu tenho 2 carbonos, et, mas eu tenho uma insaturação, então é etenol. Eita, professor, etenol, isso mesmo, etenol. É estranho, mas está correto, beleza? Um outro nome, ó, propenol, 3 carbonos na estrutura, OH, então é um propenol, é um enol, é outra função, beleza? Vamos lá. Aqui agora, pessoal, é o seguinte, uma outra função que eu quero destacar é o fenol. Para eu dizer que essa função é fenol, eu preciso de única e exclusivamente um detalhe. Uma coisa só. Só uma. Só uma. Esse anel aromático. Sem esse anel aromático, eu não digo que a minha estrutura é um fenol. Então, se a minha estrutura apresentar um anel aromático e esse anel aromático tiver um OH, ele não é álcool, é um fenol. Cuidado. Então, ou é hidroxibenzeno ou fenol. As duas nomenclaturas estão corretíssimas. Beleza? Exemplo, ó. Eu tenho aqui 3 exemplos para que a gente possa identificar. Lembrando o seguinte, os 3 são fenóis, certo? A única diferença são as posições dessas ramificações. Então, esse CH3 é só uma ramificação que pode ou não estar presente na estrutura, certo? Então, não é obrigatório o CH3, é obrigatório o anel aromático e o H, certo? Isso é obrigatório. O CH3 é somente uma ramificação. Qual é a diferença dessas 3? Somente a posição, pessoal. Como é que ficaria a nomenclatura dessa primeira? Hidroxi 3 metilbenzeno. Então aqui, ó, o carbono 1 vai ser esse cara, o carbono da hidroxila. Então 1 hidroxi está aqui, 2, 3. No carbono 3 eu tenho o grupo metil. Então 1 hidroxi 3 metilbenzeno ou metacresol. Beleza? Por que meta? Porque a posição 1 e 3 refere-se à posição meta. Ou, segundo exemplo, ó, 1 hidroxi da hidroxila, ou seja, no carbono 1 tem a hidroxila, 2 metilbenzeno ou ortocresol. Por que orto? Porque o carbono 1 e 2 refere-se à posição orto. Ou 1 hidroxi 4 metilbenzeno ou paracresol. Então são as posições orto, meta e para. Posição para, ou seja, 1 e 4 refere-se à posição para. Beleza? Cuidado com esses detalhezinhos aí. Aqui agora nós iremos abordar, pessoal, sobre a função et. Lembre do nome, olha, et. Por que et? Et é uma função que vai existir um oxigênio entre carbonos. Então, carbono, oxigênio, carbono é o famoso coque, beleza? Carbono, oxigênio, carbono. Não esqueça, de novo, carbono, oxigênio, carbono. Carbono, oxigênio, carbono. Cuidado com isso, ó. Esse éter, ele recebe essa nomenclatura justamente porque o oxigênio vai estar entre esses 2 carbonos. E agora, como é que eu vou fazer, professor, para nomear essa bexiga, que é cada nome doido, cada nome feio? Calma. Essa nomenclatura, vocês vão obedecer a seguinte regra. Primeiro, vocês irão observar, ó, qual é a menor quantidade de carbono, e vocês irão nomear como oxi. Depois, a maior quantidade de carbono como ano, a terminação ano. Então, observe. Nesse primeiro exemplo, eu tenho CH3O, CH3. Em ambos os lados, eu tenho um carbono. Então, ficaria met, oxi, que é devido ao oxigênio. Então, a menor quantidade de carbono antes do oxigênio, eu vou nomear como oxi. Então, metoxi. E depois do oxigênio, eu vou nomear como se estivesse nomeando um hidrocarboneto normal. Esse composto seria qual nomenclatura? Se fosse somente hidrocarboneto, metano. Então seria metoxi, então met mais óxido do oxigênio, metoxi, metano. Esse met, porque antes do oxigênio eu só tenho um, é a menor possibilidade, então metoxi. E depois do oxigênio eu tenho 2. Então eu vou nomear, ó, também como se fosse nomear um hidrocarboneto normal. Então metoxi, até aqui, ó, metoxi. Do oxigênio para frente, etano. Então eu tenho 2 et, então metoxi, etano. Se forem iguais, não tem problema. Etoxi, antes do oxigênio, ó, etoxi, depois do oxigênio, etano. Beleza? Então ficaria dessa forma. Ou se for aí, ó, o inverso, se o lado depois do oxigênio tiver a maior quantidade de carbono e antes do oxigênio tiver uma quantidade aí maior
vocês vão fazer o inverso. Na hora de nomear o composto, primeiro vem esses que têm a quantidade menor, então é toxi, e esse que tem a quantidade maior, propano. Beleza? Tem que seguir sempre essa regrinha aí. Vamos lá. Agora nós adentraremos nos aletos. Pessoal, o que é um aleto? O termo aleto refere-se aos halogênios, a família 7 da tabela periódica lá. Flúor, cloro, bromo, iodo. Então esses elementos são os principais, tá aí, ó. E eu posso classificar como aleto toda vez que o hidrogênio sai da minha estrutura e um aleto, um halogênio, ele entra no lugar desse hidrogênio. Então observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho a molécula de CH4. Então eu tenho carbono, imagine que aqui fosse um carbono, eu tenho hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Retiro um desses hidrogênios e adiciono cloro. É isso que está acontecendo aqui, ó. Então o carbono, ele tinha 4 hidrogênios, um hidrogênio ele é retirado para que o cloro possa entrar aqui. Como esse cloro, que é um halogênio, entrou na minha molécula, no hidrocarboneto, eu digo agora que eu não tenho mais um hidrocarboneto, eu tenho um aleto, chamado de clorometano. A nomenclatura, pessoal, vai seguir a mesma dos hidrocarbonetos. O único detalhe é que agora, antes de nomear o hidrocarboneto, eu tenho que destacar qual é o halogênio que eu estou levando em consideração, que está entrando na minha molécula. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Nesse caso, perceba que tanto o bromo entrou de um lado quanto do outro. Então, quando eu tenho mais de um halogênio entrando na molécula, eu tenho que destacar dibromoetano. Então, eu tenho 2 carbonos, etano. Como eu tenho 2 halogênios entrando, os 2 halogênios iguais, né? Então, dibromoetano. Di porque os 2 entraram na mesma molécula. Se fossem 3, tribromoetano. Então, seria a mesma situação. Você só vai repetir a quantidade de vezes que aquele halogênio entrou na molécula. Beleza? E aí eu posso justificar para vocês a questão da classificação. Então essa classificação de bi ou di, né, de tri ou mono, aleto, é justamente pela quantidade de halogênio presente na estrutura. Aqui, ó, nesse caso, pessoal, ó, eu tenho os 4 hidrogênios do carbono foram substituídos por halogênio. Quem é o halogênio? Cloro. Por isso que o nome fica tetracloreto ou tetraclorometano. Beleza? Tetraclorometano. Seria a nomenclatura aí ideal. Ou tetracloreto metano. As duas estão coerentes. Aí eu trago a atenção de vocês para o seguinte. Compostos aromáticos, pessoal. Compostos de cadeia fechada. Podem ser considerados aletos? Pode, pessoal. Pode, e cuidado com isso. Vocês vão observar em questões de vestibular esses termos. Ou é um aleto de alquila. Ah, professor, qual é a diferença de um aleto de alquila para um aleto de arila? Pessoal, quando eu falo aleto de alquila, eu estou falando de estruturas abertas que o hidrogênio sai para que o halogênio possa entrar. Quando eu falo aletos de arila, eu estou falando de estruturas que são derivadas de anéis aromáticos, de anel benzeno. Então, o anel benzeno, quando retira o hidrogênio dele e adiciona qualquer halogênio, ele é um aleto de arila. Exemplo, está aqui o anel aromático, retirei o hidrogênio e adicionei o cloro. Cloro, benzeno, ele é um aleto de arila. Beleza? Vamos agora para a aula 8, pessoal. Vamos falar um pouco da função cetona. Para as meninas aí, ó, que gostam de estar pintando as unhas, se arrumando, aquela coisa, a função cetona, vocês nunca mais vão esquecer. Pessoal, a função cetona é a famosa propanona. A propanona, ela está presente, pessoal, ela aqui, ó, está presente aonde? Na acetona. Então, a acetona, o removedor de esmalte, é justamente a propanona. Como é que eu identifico essa função? Eu identifico a função cetona toda vez que um carbono na minha estrutura estiver ligado, ó, ao oxigênio por uma dupla ligação. Então, C-O, ele vai caracterizar, ó, esse C-O caracteriza a função cetona. Como é que é a nomenclatura, pessoal? Nomenclatura da mesma forma, só vai mudar a terminação. Então, até o tipo de ligação segue a mesma regra dos hidrocarbonetos. Então, ó, tenho 3 carbonos, prop,
Entre esses carbonos, ó, só tem ligações simples. Ah, professor, e a dupla aqui? A dupla não conta, porque a dupla é da função. Eu estou falando das ligações entre os carbonos. Então, entre os carbonos só tem ligações simples. Então, ó, an, e a terminação agora, já que é uma cetona, vai terminar em ona. Então, prop, dos 3 carbonos, an, de ligações simples, e a terminação ona, propanona. Se tiver 5 carbonos, pentanona, 4, butanona, 7, heptanona, e aí vai. Né? Vai depender da estrutura específica, da quantidade de carbono específico de cada estrutura. A acetona é um solvente utilizado, ó, em tintas de esmalte. Beleza? Vamos agora, pessoal, destacar sobre o ácido carboxílico. Essa é uma estrutura, é uma função, né? Melhor dizendo, que sempre vai aparecer no final da cadeia. Mas no final da cadeia vocês têm que observar o seguinte: é obrigatório que esse carbono, o último carbono da cadeia, apresente C-O seguido de OH. Então esse carbono do final da cadeia sempre vai ter uma dupla O e OH, certo? É essa característica, ó, essa característica aqui é justamente a característica do ácido carboxílico. Como é que eu faço para nomear essas estruturas? Antes de qualquer nomenclatura, vocês têm que acrescentar a palavra ácido e vocês vão nomear da mesma forma. A única distinção é o final do nome. A terminação do nome é que agora recebe a terminação oico. Então, ó, eu só tenho um carbono, então met. Entre esse carbono, olha, só tem ligação simples. Então, an e a terminação oico, ácido metanoico. Esse exemplo daqui eu tenho 2 carbonos. Esse pontinho daqui é carbono, pessoal. Então eu tenho 2. Então se eu tenho 2, et. Entre esses carbonos só tem ligação simples. Então, ó, an e a terminação oico, ácido etanoico. Se tivessem 3, propanoico, butanoico, pentanoico, vai depender da quantidade, mas só vai mudar a terminação. Cuidado com isso, beleza? Vamos lá. O ácido fórmico é encontrado em formigas e causa irritação na pele, que seria aí o ácido metanoico, né? O nome comercial seria ácido fórmico. O ácido do vinagre, que é o ácido acético, né? Ou etanoico, é resultado da oxidação do álcool, do vinho. E o ácido aí butanoico ou butírico é encontrado na manteiga rançosa. Aqui são outros exemplos, ó. Ácido hexanoico, né? Perceba que aqui eu tenho CH2 4 vezes, então eu tenho, na realidade, um total de 6 carbonos, por isso que fica hexanoico. Aqui eu tenho, ó, 2 funções nas extremidades. Então, nessa extremidade apresenta a função ácido carboxílico e aqui também, na outra extremidade, também apresenta um ácido carboxílico aí. Aí recebe, ó, o nome ácido etano dioico. Por que dioico? Porque nessa mesma estrutura apresentam as mesmas funções nas extremidades. E também os compostos aromáticos podem receber essa nomenclatura. Se fora do anel aromático eu tiver um carbono, ligação dupla O, seguido de OH, que é referente ao ácido carboxílico, eu vou chamar esse composto de ácido benzoico. Beleza? O ácido caproico é extraído de urina de bodes e utilizado em cosmético. Já o ácido oxálico é encontrado no leite, que é o famoso aí etano dioico, certo? Para a gente finalizar, a função aldeído, pessoal, é bem semelhante aos ácidos carboxílicos, porém, ó, a função aldeído ela difere dos ácidos, porque aqui agora eu não tenho mais OH, é só o hidrogênio. Então o ácido carboxílico teria OH, e aí aqui agora eu só tenho o hidrogênio. Consequentemente, vai mudar também a nomenclatura, a terminação do nome. Lá no ácido carboxílico eu terminava o nome com oico. Aqui agora eu vou terminar em al. Então eu vou nomear, não preciso mais colocar ácido na frente da nomenclatura. Então eu vou nomear com a terminação al. Exemplo, ó, só tem um carbono. Entre esse carbono só tem ligações simples e a terminação da função al. Então ácido metanal, que é o famoso formol ou formaldeído, é o mais famoso aí deles. O segundo, ó, 2 carbonos, ligação simples entre esses carbonos e a terminação da função al, ácido o quê? Perdão, o aldeído aí seria o etanal. Nesse terceiro exemplo, ó, eu tenho 3 carbonos, só tem ligações simples entre eles
Então, an e a terminação da função al, propan-nal. Assim também segue, ó, se eu tiver 4 carbonos, 5 e aí vai. Beleza? O formol ele é usado na conservação de peças biológicas e também como desinfetante. Beleza? Aí por fim, ó, vem o éster. Pessoal, o éster, lembra? Nós já vimos o éter. Agora nós estudaremos o éster. Qual é a diferença? O éster, lembra, um álcool que tem obrigatoriamente o oxigênio, mas também lembra o ácido carboxílico e também lembra o aldeído. A única distinção, o único detalhe é que eu vou ter um carbono dupla O seguido de oxigênio e depois desse oxigênio a cadeia ela continua, né, com ligações de carbono. Então, ó, nessa estrutura de éster vocês irão nomear da seguinte forma. Primeiro, vocês vão nomear a estrutura antes do oxigênio como o carbono, como se fosse nomear o hidrocarboneto normal, né? Então aqui seria um carbono só, metano, né? Já que só tem ligações simples. E depois do oxigênio, vocês vão nomear com a terminação ila. Então eu tenho 2 carbonos, et, mais ila ficaria etila, por isso o nome metanoato de etila. Então é obrigatório que o éster apresente C dupla O seguido de oxigênio, mas depois do oxigênio tem aí uma ligação de carbonos também. Outro exemplo, ó, 2 carbonos na minha função, então eu tenho 2 carbonos, etanoato de, só tem um carbono depois do oxigênio, metila. Terceiro exemplo, ó, 3 carbonos, né? Só que nesse caso, ó, ficaria propanoato de metila, porque eu só tenho um carbono depois do oxigênio. Então, lembre, para identificar a função éster, eu preciso que o carbono esteja com a dupla ligação O seguido de oxigênio. Então, eu tenho carbono antes do oxigênio e depois do oxigênio, certo? Cuidado aí com essas funções bem próximas, bem semelhantes. Aqui são alguns exemplos, ó. O éster, pessoal, ele é utilizado geralmente na confecção, né, de alguns produtos artificiais. Ele é utilizado geralmente na forma de aroma, né? Aqui estão alguns exemplos, ó, etanoato de etila, etanoato de isobutila, etanoato de pentila, todos esses são aromas, ó, de maçã, de morango, de banana, né? Que são utilizados aí na indústria, beleza? E aí, ó, agora é com você, pessoal. Resolver os exercícios das atividades propostas da aula 6, ó, questões 1, 2, 4, 6, 8 e 9, da aula 7, de 1 a 9 e da aula 8, todas as questões da atividade proposta. Se quiserem encaminhar para o meu e-mail, fiquem à vontade, ou para o meu WhatsApp. Meu e-mail é thimenezes2010@hotmail.com. Beleza? No mais, goodbye, até logo, cheiro, tchau, tchau.